Meu nome é Marcos, hoje eu tenho 27 anos e eu vou contar a minha história. O que foi preciso eu fazer para eu voltar para Jesus? Às vezes eu penso, há um ditado que é muito repetitivo aí. Há uma expressão, não é bem um ditado não, uma expressão que diz: se arrependimento matasse, eu já estaria morto. E é o que aconteceu. Bem, fui nascido e criado na igreja, desde os meus 7 anos, né? Eu cantava no coral das crianças, depois mais adulto participei do grupo jovem, cantava no coral da igreja, no coral oficial mesmo. Só que o que aconteceu? Eu não era muito firme, eu era cristão até o dia 31 de dezembro, ou, ou então até a época do carnaval, da festa junina. Eu era cristão, mas não me libertava dessas coisas, eu não entendia que essas coisas eram mal para a minha vida. E todo final de ano, ao invés de eu romper o ano lá no culto da igreja, eu ia para a praia de Copacabana ver 16 minutos de queima de fogos. E eu achava isso divertido. Eu botava minha roupa branca, ia para lá, e final dava meia-noite, pá, 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 e lá escutar essa queima de fogos. Só que no início eu não sentia maravilhoso, olha lá que lindo, colorindo o céu, que bonito. Só que depois eu comecei a sentir assim um vazio dentro de mim. Eu via, né? Eu ficava lá apertado, lá no meio da praia lá, e vi o pessoal levando oferenda lá para aqueles pseudo-deuses, né? E um monte de demônio ali, um monte de coisa. Comecei a me sentir vazio. Chegado um tempo, eu fui para lá e assim durante 5 anos eu fiz isso. 5 anos, desde os meus 22 até esse ano agora. E eu queria ser cristão, mas ter uma vida custosa. Eu frequentava uma igreja, né, que a denominação ela é muito rígida, né, que não permite certas coisas, né, sendo que a minha é um pouco renovada, um pouco mais assim, não fala muito de uso e costume, mas tem uma doutrina rígida. Exemplo, se você está no ministério e faz coisa errada, você vai para a disciplina, você não pode mais pregar, você não pode mais cantar, né? Eles são rígidos nesse, e é correto. Eu acho correto. O meu pastor não sabia de nada disso. Eu cantava, eu louvava, pregava, eu tinha uma voz excelente. Só que o que aconteceu? Nesse dia todos os anos foram assim. Só que esse ano foi o pior. Minha mãe falava assim: filho, vamos romper na igreja, vamos lá, e tal. Eu falei: não, mãe, é bonito lá em Copacabana, lá tem queima de fogos, e pá, e é estouro, e não sei o quê. Eu falei: filho, isso aí não é nada, isso aí não é de Deus, isso aí você vai voltar vazio para casa. Assim foi. Eu não bebia. Só que nesse dia eu comecei a tomar algumas bebidas alcoólicas também. Eu tomei uísque, tomei aquelas coisas e voltava para casa e assim, não deu. Menos de 2 horas eu comecei a vomitar. Assim mesmo. Parecia que eu estava passando mal, parecia que eu estava com virose. Eu cheguei até ir para o pronto-socorro, achando que eu estava com virose, mas eu não estava não. Era o efeito do álcool, eu nunca tinha bebido. E tava assim, passando mal, assim, sem nem poder falar. E aí cheguei em casa, eu cheguei com fome. Eu falei: mãe, me dá comida, eu preciso comer. E eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, se o arrependimento matasse, eu estaria morto. Eu fiquei num lugar apertado, num lugar onde cheirava a urina, cheirava a fezes, talvez aquilo também provocou meu enjoo. E era lá aquelas religiões lá, aquele tipo de demônio que podia existir estava presente lá. E assim, começaram a sugar, aquilo começou a sugar minha energia, né? E o que aconteceu? Mãe, daqui pra frente, nunca mais vou passar um ano novo lá em Copacabana, na praia. Eu vou passar na igreja. Se não for aqui, onde você congrega, vai ser lá na minha igreja,
vai ser lá numa igreja, porque eu não morava mais com a minha mãe, né? Eu morava sozinho, ainda não tinha casado, né? E vai ser assim. E desse jeito aconteceu. Eu comecei aos poucos parar de frequentar carnaval, parar de frequentar ano novo, festa junina, porque tudo isso eu entendia que eram coisas que afastavam o Espírito Santo de você. E eu, diz a palavra, não extinga, para não extingir o Espírito Santo. E era isso que eu fazia. Eu trazia uns ditos e cabôs para a minha vida. E cabô significa foi-se a glória de Deus. E no que eu trazia esses Icabô para mim, o que acontecia? Todas as bênçãos eram retidas. Eu não conseguia. Durante 5 anos foi assim. Eu bati na trave 3 vezes na tentativa de conseguir um emprego. Eu cheguei a repetir de ano. Eu ainda estava no ensino médio, né? Eu repeti de ano. Minhas notas pioraram, eu caí mesmo. Eu comecei a perder o interesse pelo estudo. Eu chegava a faltar, faltava uma aula, não tem problema não. Faltava outra, não tem problema não. Só que eu cheguei a faltar demasiadamente. E aí nas provas eu tomava pau, tomava bomba mesmo. E era praticamente irreversível. E assim repeti de ano. Só que depois eu fui recuperando aos poucos. Fui me recuperando, né? Porque tudo isso estava me fazendo mal, né? E eu ficava lá, eu ficava num lugar apertado. Para você ter uma ideia, é uma coisa que parece que traz uma falsa alegria. Você fica num lugar apertado, cheio de gente assim, para lá e para cá, e gente batendo em você. E chega lá, vem o pessoal com aqueles barcos lá, com aqueles demônios ali em cima, levando oferenda, jogando assim no mar. Eu não vou citar aqui o nome deles para não ofender religião nenhuma, né? E era assim, passado um tempo, quando você começa a trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo, é questão de tempo para você sentir seu primeiro vazio. E assim eu senti o primeiro vazio espiritual dentro da minha alma, né? Eu pensava assim, poxa, eu vou para lá, volto para casa, eu invisto um dinheiro violento para se acabar em 16 minutos. Né? Eu meio que joguei um ano fora em 16 minutos, era isso que eu fazia. Hoje em dia eu não incentivo ninguém a fazer isso. Quer fazer, faz, porque você tem livre-arbítrio, quer passar o ano novo lá, mas eu não apoio não. Eu não sou a favor não, pra mim, né? Agora pra você, se você quiser ir, é um problema seu. Fala pessoal, agora quem fala é o Carlos Blanco. Gente, isso é um assunto polêmico. Mas eu quero falar com você que é cristão. Você que não é cristão, você não precisa seguir meu conselho não. Gente, ano novo, carnaval, festa junina, todos esses tipos de data aí que tem no ano, elas têm de te oferecer uma coisa, mas te tirar com outra mão. Por exemplo, o ano novo, o que acontece? Muita gente, eu tenho ouvido falar de pessoas, não são nem pessoas cristãs não, são pessoas não cristãs que me falam isso. Que vão para lá, mas não sentem o menor prazer. Parece que no começo, assim, quando chega próximo, o pessoal começa a sentir a empolgação. Ah, vou para Copacabana, vou viajar, principalmente quem não mora lá perto. Vou para Copacabana, vou ficar num hotel, eu vou ficar ali na praia, vou curtir, vou acontecer, vou estourar champanhe. Só que depois a pessoa enfrenta um problema para voltar para casa, não, muitos. É difícil você chegar lá, é difícil você ir embora de lá. Não tem nada de Deus ali, o pessoal leva oferenda para o mar, bebida, rola tudo ali, você fica num lugar apertado ali, você pensa que está se divertindo ali na praia, mas não tá. E aí depois que acaba aquilo ali, fica o que? O vazio. Você sente vazio, você sente vergonha de você mesmo. Aí, aquilo ali só é bom, se é que aquilo é bom, ali no momento. Porque depois vem o arrependimento, assim, você começa a sentir vergonha de você mesmo, você fala, é o último ano. Aí você só fala isso porque tá longe.
Aí chega perto, parece que a empolgação vem outra vez e você vai e você não se liberta disso. Gente, só Jesus pode libertar você dessas coisas, né? Porque eu pude perceber que lá na igreja, quando eu voltei, quando eu ia romper o ano na igreja, eu voltava feliz da vida em casa para preparar meu ano para um ano melhor. E assim aconteceu, né? E eu nunca fui nesses lugares não, mas conheço pessoas que foi. Mas eu conheço até um crente que foi e falou: se arrependimento matasse, Jesus do céu, eu estava morto. Deixou de ir para a igreja para estar lá, adorando o demônio, lá em Copacabana. Gente, curta a sua história, comentem aqui embaixo o que você acha disso daí, principalmente aonde você passa o ano novo, se você passa em casa mesmo, se você vai para esses lugares. Eu não tenho nada contra, eu não estou criticando você, você faz o que você quiser da vida. Ou se você passa na igreja mesmo. Curta, comentem, compartilhem. Escreva aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Envie sua história para o meu e-mail. Feliz ano novo para você. Se eu não ver mais, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar. Entre outros mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.